Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esta é a parte 3 da sequência de IRAs, que são infecções relacionadas com a assistência à saúde. E nós já falamos sobre conceitos fundamentais, importância das IRAs, o panorama histórico, marcos legais e institucionais no Brasil. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção e o controle das IRAs. Mas antes eu ressalto novamente, assim como eu fiz nos 2 vídeos anteriores, que este conteúdo utilizado neste vídeo não pertence a mim, não é de minha autoria, mas sim de um enfermeiro especialista em gestão chamado Mauro Júnior, que disponibilizou seus slides no site slideshare.net, e vocês podem pesquisar no Google. Eu fiz essa pesquisa, inclusive. IRAS, infecção, slides. E aí, um dos primeiros que vão aparecer ali se refere a estes slides, ok? Então, vamos lá. A higienização das mãos é o principal pilar preventivo com base nos 5 momentos determinados pela OMS, que, para quem não sabe, é a Organização Mundial da Saúde. Eu selecionei essas 2 imagens que não estão naqueles slides para a gente ver os 5 momentos determinados pela OMS, que é um manual de referência técnica para a higiene das mãos, inclusive, certo? Então, o primeiro momento se refere à higiene das mãos antes de tocar o paciente. Depois, antes de realizar um procedimento limpo ou asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente, após tocar superfícies próximas ao paciente. Então, esses são 5 momentos cruciais para a higiene das mãos. Outras medidas de prevenção e controle envolvem o uso racional de antimicrobianos, precauções de contato, gotículas e aerossóis. Ah, mas aerossóis se refere àquele antitranspirante? É claro que não, né? É claro que não. Só para descontrair, tá? Mas assim, os aerossóis, é muito sério esse tema. Os aerossóis e as gotículas são ambos tipos de partículas respiratórias que contêm agentes, podem conter agentes infecciosos, como vírus e bactérias, mas eles se diferem fundamentalmente em tamanho, comportamento no ar e distância de transmissão. Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, as gotículas, obviamente elas são maiores que os aerossóis, tá? E as gotículas geralmente constam ali maiores do que 5 ou 10 micrômetros. Agora, os aerossóis são geralmente menores ou iguais a 5 a 10 micrômetros. Então, é muito pequenininho em questão de tamanho, tá? O aerossol é menor do que a gotícula. As gotículas, elas caem rapidamente no chão devido ao peso e às curtas distâncias também. Já os aerossóis, eles permanecem suspensos no ar por muito mais tempo, até mesmo horas. É muito tempo. As gotículas, elas percorrem distâncias curtas e os aerossóis podem ser transportados por longas distâncias, além de 2 metros em corrente de ar. É muito, não é? Então, por isso que uma das medidas de prevenção e controle inclui as precauções de contato, gotículas e aerossóis. Outra medida ali muito importante nessa questão de prevenção de infecção das IRAs, né? Consiste ali na educação permanente dos profissionais. Outra medida, a fiscalização e o monitoramento constante pela CCIH, que a gente viu na parte 1,
que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre como a CCIH e o PCH atuam. Há um fator assim primordial também na prevenção e no controle, o uso adequado de EPIs, que reduz significativamente o risco de contaminação. No que tange ao que eu mencionei agora há pouquinho, sobre aerossóis e gotículas, é importante a gente falar sobre as máscaras, né? Porque as máscaras reduzem a transmissão de doenças respiratórias como o Covid-19, que a gente usou máscara a pandemia inteira. A tuberculose, SARS, tá? Então, quais são os tipos de máscaras e sua eficácia? Gente, tem 3 tipos ali, pelo menos que eu conheço, tá? A N95, a de TNT, que não é de TNT, aquele TNT que a gente compra na papelaria, não, tá? TNT é a sigla tecido não tecido, tá bom? Que é aquela de farmácia, aquela branquinha de farmácia, sabe? Tem a preta também, que eu gosto mais do que a branquinha ainda, mas enfim, isso é preferência minha. Que eu comprava de monte na Shopee, na pandemia. Não veio ao caso. E por fim, tem a de tecido mesmo, que é aquela tecido roupa, tá? Então, vamos ver um pouquinho da eficácia e não eficácia de tudo isso. A de tecido, aquela que a gente fazia, que a gente pedia pra tia, pra avó costurar, ou que a gente mesmo costurava, ou que a gente comprava na lojinha da esquina, de tecido. Ela cria uma barreira física, mas ela não substitui higienização e distanciamento. Não substitui. Porque as gotículas e os aerossóis estão suspensos, estão propensos a chegar ali na máscara, né? Enfim. A de tecido não tecido tem uma eficiência parcial, ela é mais ou menos. Ela precisa de um uso correto e da educação do usuário. Então, sabe aquelas pessoas que colocam a máscara no queixo? Aquilo me dá uma raivinha no coração, mas enfim, não vem ao caso. E, por fim, a gente tem a N95 ou PFF2. A N95 é a que tem alta eficácia contra os aerossóis e gotículas. É a única que tem alta eficácia contra aerossóis e gotículas. E ela é indicada para profissionais em ambientes de risco. É importante a gente ressaltar aqui, quando falamos sobre esse assunto, que a educação e a conscientização coletiva são fundamentais para a manutenção das medidas preventivas mesmo após as pandemias. O PCH, gente, que eu já falei, acho que ou nesse vídeo ou no vídeo anterior, que é o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, é um conjunto de ações sistemáticas para reduzir a incidência e a gravidade das infecções. A CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, é responsável por executar e gerir essas ações do PCH. Então, o PCH monta ali, vamos supor, planeja, ações para minimizar a problemática e a CCIH executa e faz a gestão ali dessas ações propostas pelo PCIH. Uma coisa importante, pelo menos para minha prova, e para conhecimento, obviamente, é relativa à composição. Qual seria a composição? Membros consultores são os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, microbiologistas e ADMs. Esses são os membros consultores. Agora, os membros executores, eles são responsáveis diretos pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que é o SCIH. Quais as competências desses programas? Elaborar normas e rotinas, avaliar dados epidemiológicos e propor medidas corretivas, treinar equipes multiprofissionais, promover o uso racional de antimicrobianos
e garantir a vigilância ativa e passiva das infecções.